Olá a todos, eu sou o professor Dayan Rios. Quero saudar a todos que estão participando da audiência dessa palestra e, na oportunidade, agradecer ao convite a estar aqui presente, participando da Semana Online de Integração de Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos. O tema, o assunto escolhido para esse ano foi Panorama das Inovações na Ciência de Alimentos, né? E relacionado a esse tema, o que eu vou abordar com todos hoje trata do empreendedorismo tecnológico alimentar, dando um foco na realidade amazônica. Portanto, essa nossa conversa de hoje, ela vai tratar de aspectos sistêmicos sobre o mercado, a sociedade, a indústria de alimentos e os seus desafios, né? Frente a um novo paradigma, construção de um novo paradigma tecnológico e empreenditivo, de tal monta que você possa equacionar, né? Crescimento populacional, aumento de demandas sociais por alimentos e outros bens, e a escassez, a restrição dos nossos recursos naturais. Até a Idade Média, nós tínhamos aí, né, a formação de uma visão de mundo e de busca desse conhecimento, né, bem restrita, bem disciplinar, né, bem separada. O conhecimento ele era compartimentado. E aí você tinha nas universidades que surgiram, né, na Idade Média, Idade das Trevas, o, o quatrivium e o trivium, né? Quer dizer, você tinha 3 ou 4 grandes disciplinas que permeavam todo o arcabouço da perspectiva acadêmica universitária àquela época. Mas, com o advento da Revolução, do Renascimento, Revolução Francesa, né? Iluminismo, Revolução Industrial, e o advento, principalmente, da tecnologia aplicada aos setores produtivos, nós passamos a ter um novo mecanismo de formação da sociedade e de relacionamento produtivo da sociedade, né, entre esses entes sociais. De tal feito que o mundo, principalmente a partir do século XX, entender esse mundo e compreender esse mundo a partir de vieses compartimentados das áreas do conhecimento, tá? Ou seja, matemática, se estuda isso, química, física, história, geografia, etc., estudam determinados, né, digamos assim, determinados limites de conhecimento. Essa visão compartimentada, ela se tornou um tanto ineficaz para dar conta desse novo mundo e desse novo mecanismo, né? Esse mecanismo onde você tem alta volatilidade, seja nas relações sociais, nas relações produtivas e na, na, na descoberta, né, de novos conhecimentos, né, no processo de desenvolvimento científico, tecnológico. Então, o que é que acontece? Partindo dessa premissa, nós precisamos ter uma visão cada vez mais sistêmica e sobre todos os fenômenos da natureza e de tal modo que essa compreensão mais sistêmica ela agregue, ela integre cada vez mais esses compartimentos do conhecimento, para que você consiga assim lidar com problemas cada vez mais complexos, porque eles são cada vez mais repletos de imbricações, de interrelações, né, estreitas
portanto, cada vez mais desafiadores para a nossa capacidade cognitiva, científica, né, de compreendê-los. Então, toda essa nossa fala, ela parte desse pressuposto, né? E assim eu vou fazer uma abordagem aqui nessa perspectiva top-down, dando uma visão de mundo, de sistema, para a gente chegar aqui onde a gente vive, né? Na nossa Amazônia, aqui, tratar um pouco da realidade dessa Amazônia. Bom, então o primeiro aspecto que eu vou começar a abordar é a questão da longevidade versus o bem-estar, né? Então, por exemplo, no Brasil, até a década de 40, 50, 70% da população brasileira era rural. Tá? O Brasil era um país, tá, eminentemente agroexportador, e nós tínhamos aí, né, as grandes lavouras, os grandes latifúndios como o sustentáculo da nossa economia e da nossa sociedade, né? Era um dos grandes setores geradores de riqueza. Mas, ao longo das décadas, né, passados, principalmente pós-Segunda Grande Guerra, você tem aí um movimento aqui no Brasil onde se denominou de modelo de substituição das importações. Então, o então governo brasileiro começou com Vargas, depois foi para o JK, eles começaram a implementar um processo gradativo de industrialização, tá, do nosso setor produtivo. Só que essa industrialização, ela se deu através de um modelo de importar já uma estrutura que vigia em outros grandes centros, né, desenvolvidos, como Inglaterra, como Estados Unidos. Então, você pegou um modelo de industrialização já de um país desenvolvido e começou a implantar aqui num país ainda, né, agroexportador. Isso, evidentemente, teve um lado negativo, porque esse modelo ele provocou um adensamento populacional das cidades, ou seja, aquela população rural, tá, passou a migrar para as cidades, onde se instalaram esses grandes investimentos produtivos, mas, em contrapartida, esses investimentos produtivos eles não absorveram toda essa mão de obra, né, que migrou. E, evidentemente, do ponto de vista social, isso criou aí as favelas, os bolsões de pobreza marginalizados nos centros urbanos. Os centros urbanos começaram a se adensar cada vez mais, e aí vem uma série de problemas sociais que, evidentemente, envolvem também essas questões de saúde e alimentação. Bom, então, passada essa questão, essa fase, né, essa transformação da nossa estrutura social, de ser agrária, rural, para uma sociedade mais urbana, também, concomitantemente a isso, veio a questão do progresso científico. Né? Então, à medida que descobertas, principalmente no campo da ciência e da física, possibilitaram novas fontes de energia, para o setor produtivo e novos, é, novos fármacos, né? Novas drogas para enfrentar, né, muitas das doenças que assolavam a humanidade. Evidentemente, do ponto de vista da, da longevidade, a população começou a viver mais. Né? Mas a que preço, né? A que preço? E aí a gente coloca exatamente essa questão. Quais as vantagens e desvantagens de se viver mais? Então, você tem aí um ponto que bom, até que ponto vale a pena envelhecer se for com saúde? Até que ponto vale envelhecer se for sem saúde? Tá? E é isso aqui que eu vou fazer agora, dar um panorama para essa reflexão. Nós estamos vivendo mais, a população mundial está vivendo mais, o crescimento, a taxa de crescimento da população mundial, ela explodiu depois do século XVIII. Então, hoje nós temos em torno de 7 bilhões de pessoas, né? E até o século XIX nós conquistamos o primeiro bilhão, né? Então, aí o crescimento populacional ele explodiu. E a população mundial
está vivendo mais, mas a que preço? Né? Até que nível de bem-estar esse processo, esse fenômeno está sendo observado. Então, nós temos aqui, né, um dado estatístico do IBGE, onde, em 1940, a população, né, tinha uma expectativa de vida, quem viveu até 1940 no Brasil, naquela época, tinha uma expectativa de viver 45 anos, né, aproximadamente. E vejam só, né, passados aí até 70 anos aqui, e você tem aqui uma expectativa de vida que aumentou 30 anos. Né? Então, hoje, o brasileiro tem uma expectativa de vida de 75 anos e a mulher um pouco mais. Né? Bom, e nós temos aqui também um destaque, né? um recorte regional. Você vê que aqui os estados brasileiros do Sul e Sudeste, eles despontam, né, como estados que apresentam uma melhor expectativa, uma maior expectativa de vida. Tá? Não coincidentemente, são os estados brasileiros com maior desenvolvimento econômico, social, que apresentam uma melhor estrutura do sistema de saúde, tá, de atendimento à população, e que geram mais riqueza e possuem uma renda média, né, ou uma renda per capita também maior, mais elevada, o que permite a essas populações desses estados terem uma melhor condição de vida. Tá? Outro aspecto interessante também sobre acerca da nossa população é que nós até 2020 nós chegamos naquela janela, né, que se chama os demógrafos chamam de janela de oportunidade. É quando você tem no cômputo da sua população um, um período em que a distribuição etária dessa população, né, e evidentemente um país ele precisa de pessoas, né, mais jovens, mais propícias ao trabalho e à produção. Então, dentro desse escopo, o Brasil teve aí até 2018, 2019, a sua janela de oportunidade, qual seja, aquele momento onde a população brasileira, dos mais jovens, né, portanto, os mais aptos a produzirem, serem economicamente ativos, eles estarem crescendo muito mais do que os mais maduros, tá? Os brasileiros mais maduros. Então, o que acontece? A partir de então, passada essa janela de oportunidade, o que está acontecendo com a população brasileira? Né? Há agora uma tendência dos mais velhos aumentarem a sua participação na população brasileira. Né? Nós temos aqui esse gráfico que mostra que acima de 60 anos, né, você tem aí a faixa, o limite dos idosos, né, que é o público adulto e idoso. Então, a partir dos 60 anos, o Brasil tem aqui esse dado, né, essa estatística, o Brasil tem 13,6% da população, né, acima de 60 anos, o que representa aqui 28,7 milhões de pessoas. E, a partir de agora, a tendência é só aumentar. E vejam bem, evidentemente, à medida que a população brasileira vai envelhecendo, essa população mais adulta, mais jovem, perdão, ela vai reduzindo a sua participação no cômputo total da população. E o que é que isso significa dizer? Né? Em que isso implica em termos de padrão de vida, de capacidade produtiva, de novos desafios de organização produtiva e social? Significa dizer que vai mudar, o mercado vai mudar suas demandas,
suas tendências, né, os produtos, o tipo de produto, a qualidade dos produtos, a durabilidade desses produtos, tá? Então, e significa dizer, claro, que as populações jovens, não é que elas não serão atendidas, mas é que o mercado cada vez mais vai estar atento e buscando atender aquela parcela da população que realmente lhe propicia a perspectiva de melhores retornos. Então, quer dizer, ao longo do tempo, a nossa economia vai se reorganizar, reestruturar para novos produtos e serviços, né? Não só na área alimentícia, mas também na área da saúde, na área da mobilidade, enfim. Com o passar dos anos, há essa tendência para o mercado. Então, quando você pensa em empreendedorismo no ramo de alimentos, você tem que estar observando esses cenários aí. Né? Então, aqui, Brasil até 2030, 2040, 2050, essa parcela aqui cada vez mais crescente, né? O público acima dos 60. E que novos produtos, né? Que novos alimentos, que novos serviços, né? Deverão ser desenvolvidos justamente para dar conta de atender a essa crescente demanda populacional. Tá? Evidentemente, esse fenômeno que o Brasil está passando agora, os países da Europa, né, que são países muito mais antigos, eles já passaram. Quer dizer, redução da taxa de natalidade, muitos deles adotaram até políticas, né, de abrir as fronteiras e permitir, na Europa, né, se abrir as fronteiras, permitiu muito a migração, o processo migratório, principalmente os habitantes da África, né, para tentar suprir essa carência, né, cada vez maior de jovens no setor produtivo deles. Mas isso também não é uma medida fácil de se tomar, porque quanto mais se migra, né, quanto maior o contingente migratório, também aí você tem outras demandas sociais que essa sociedade vai ter que arcar. Né? Bom, ainda tratando dessa questão do fenômeno do envelhecimento da população, dado o avanço tecnológico, científico, né, recentemente foi publicada essa pesquisa, esses estudos, né, feitos na Harvard, eles pesquisaram em torno de 6.600 pessoas, desde do nascimento até os 90 anos de idade, eles observaram que o nosso metabolismo, né, que antes se pensava que todo o nosso sistema, a, a nossa fisicoquímica, né, a nossa bioquímica, ela tinha um metabolismo que ele era crescente até os 30 anos e a partir dos 30 anos ele começava a degenerar. Então, essa pesquisa que recente agora, que os pesquisadores da Harvard empreenderam, eles descobriram que não, que o organismo ele se mantém, o metabolismo ele se mantém estável, né, dos 20 aos 60. Ele vai crescendo, né, a criança, um recém-nascido, 12 meses de vida, ele tem um metabolismo 50 vezes mais rápido do que o normal, né, do ser humano normal, mas aí ele vai desacelerando um pouco até chegar aos 20 anos. E quando ele chega no estágio dos 20 anos, ele estabiliza e ele perdura até os 60 anos. Quer dizer, então, isso é um outro dado também que, com essas descobertas científicas, em termos dessa questão de envelhecer a população, você também tem informações sobre que tipo de perfil e como a, a indústria de alimentos, até mesmo a indústria farmacêutica, eles podem contribuir para buscar sempre essa melhor performance, né, do indivíduo. Então, melhor performance, entenda, melhor condição de bem-estar de vida, bem-estar social. Bom, por outro lado, à medida que nós envelhecemos, né, e a população mundial está envelhecendo,
observamos aqui que é, as, as mortes, né, o número de mortes, de causa morte, eles vêm exatamente se concentrando aqui, tanto no mundo aqui como no Brasil, né? Isso aqui é uma estatística no mundo de 2016 e do Brasil de 2017, né? Que as principais causas de morte das pessoas, tirando, né, esses fatores sociais de homicídios, acidentes de trânsito, a maior parte das causas elas estão ali relacionadas ao quê? A questões de saúde. Tá? Aqui, doenças cardiovasculares no mundo, né? Cânceres, doenças respiratórias, e no Brasil, seguindo o mesmo padrão do mundo, né? Na mesma medida, principalmente doenças cardiovasculares, muito ligadas à questão do estilo de vida que as pessoas levam e principalmente os seus hábitos alimentares. Né? Então, a população está envelhecendo, mas, não obstante, ela está sendo mais acometida, tá, por problemas de saúde sérios, voltados, ligados exatamente ao estilo de vida que leva e aos seus hábitos alimentares. Não por acaso, tá? Aqui um outro dado interessante da Interpharma, é que as vendas e faturamento do mercado farmacêutico no Brasil, né, elas só crescem. Né? Você vê aqui, nesse período de 2012 a 2016, o faturamento aqui só cresce. Faturamento em 2016 de 49 bilhões. Tá? 144 doses, isso aqui é um quantitativo de número de doses vendidas em bilhões. Então, 144 bilhões de doses de medicamento que as pessoas tomaram em 2016. 2016. Então, quer dizer, em um ano o brasileiro ele consome em média 700 doses de remédios comprados em farmácias, porque tem também essa questão da automedicação, né? As pessoas já têm algum probleminha, elas mesmo já recorrem, já vão na farmácia e pedem lá o remédio miraculoso para aliviar aquele problema. Né? Quer dizer, ela não está buscando compreender qual é a causa do problema, nem muito menos atacar a causa. Ela quer apenas uma droga que dê um alívio imediato e aí ela passe para o dia seguinte. E assim vai. No dia seguinte, de dia seguinte, no dia seguinte, ela vai aí se acumulando ou se intoxicando de drogas diversas no seu organismo. Evidentemente, né, ela vai pagar um preço por isso, né, ao longo do tempo, preço na sua saúde. Ah, não é pouco, isso não é pouco, né, considerando que 75% da população só compra medicamento em farmácias, tá, sem ajuda de programas do governo. Um outro ponto a destacar para vocês é com relação à questão, então, nós vimos, né, crescimento populacional, mas também o crescimento de muitas doenças que têm comprometido a qualidade de vida, né, o bem-estar da população. Mas agora nós vamos centrar exatamente nessa questão dos alimentos, né, que são fundamentais para a nossa subsistência, né, enquanto seres, organismos vivos. Alimento e bem-estar. Quais são as vantagens e desvantagens dos alimentos? E aí nós entramos nesse conceito de homeostase. Né? Homeostase visto sob a perspectiva da sustentabilidade do indivíduo, do organismo, do ser, dado o ambiente no qual ele está inserido e as intempéries, né, que o acometem, que sempre estão ali a ameaçar esse equilíbrio orgânico, ou seja, a sua saúde. Né? Então, nós temos aqui, eu recebi essa imagem, né, no WhatsApp, e aí é uma imagem curiosa, né, porque você vê aqui o guepardo, o tigre, né, aqui um leão,
da montanha, e eles são carnívoros, né? Carnívoros, e aqui eles, né, são animais aqui esbeltos, magros, né? E do outro lado aqui você tem aqui os herbívoros, né? O elefante, o porco, o hipopótamo, né? Paquidermes aí. E você vê que o estado físico deles, né, é avantajado. Então, quer dizer, você tem aqui a princípio você cria aquele impacto de, ué, quem come carne tende a acumular, né, mais lipídios, mais carboidratos, etc., e vai engordar. E quem come vegetais e plantas vai ficar magrinho, vai ficar saudável, né, devido. Então, isso aqui é uma figura que retrata que não, nem sempre é assim. Por quê? Porque tudo depende dessa questão da homeostase. Cada organismo aqui tem o seu processo de equilíbrio orgânico, né? Físico-químico. Então, não necessariamente a gente vai concluir que se algum ser vivo ele é um paquiderme é porque ele está mal de saúde, né? E isso tem a ver com a sua alimentação. Ele não é paquiderme porque ele come aqui vegetais. Bom, então, tratando de alimentos, o Brasil, desde sempre, né, mostrou sua vocação agrícola, né, e a sua imensa riqueza em biodiversidade. Dados aqui do nosso censo agropecuário de 2017, nós temos aqui mostrando que dentro do cômputo, né, do uso das terras, nosso território nacional aqui, você vê que na Amazônia nós temos apenas 17% dessas terras voltadas para estabelecimentos agropecuários. Tá? No Nordeste, esse percentual perfaz 45%, no Sudeste, 65%, no Sul, 74% e no Centro-Oeste, 70%. Tá? Então, você vê aqui uma relação clara, tá? O Sul-Sudeste, a região, tá, mais desenvolvida do ponto de vista econômico, que abarca uma quantidade maior, e aqui o Centro-Oeste, que é uma região que se desenvolveu mais tardiamente, né, no segmento, mas que devido à grande valorização das commodities agrícolas no mercado internacional, o Centro-Oeste ele realmente se tornou uma grande potência, né? Onde muitos dos agricultores aqui que estavam no sul do país, eles migraram aqui principalmente para o Centro-Oeste, tá? Os pequenos produtores e depois passaram a ser grandes produtores aqui, sojicultores. E a Amazônia ainda se constitui, né, num grande território nacional que contém aí a maior parte, né, das nossas reservas em biodiversidade e também em território floresta nativo. Então, isso, o que é que acontece? O Brasil, ele é um país, se nós formos fazer uma análise com relação aos demais países, ele tem uma vantagem competitiva muito grande, tá? Vantagem competitiva e absoluta. Vantagem absoluta porque ele tem mais território, sim, disponível aqui, território agrícola. Tá? Você tem a China é um país também tão grande, né, maior que o Brasil, em extensão territorial, mas a China, o relevo da China não tem o seu relevo e clima, né, não apresenta a mesma potencialidade para as atividades agrícolas que o Brasil. Então, o Brasil tem vantagens tanto absolutas, como em termos de território, terras, né, e florestas e recursos disponíveis, como também produtividade, exatamente por fator tecnológico que vem sendo utilizado na atividade agrícola. Tá?
Nós temos aqui um outro dado também que mostra a, a questão aqui em destaque, aqui, por exemplo, das matas naturais. Né? De 2006 a 2007, a 2017, houve um aumento aqui, né? Vocês estão vendo aqui, 12% nessas matas naturais. E atribui-se, os analistas do IBGE atribuem esse crescimento ao Código Florestal, que foi implantado em 2012, né, que condicionou aí que uma parcela da propriedade produtiva ela teria que ser reservada, né, e não poderia ser explorada para o cultivo, para a produção. Um outro destaque também aqui é que das matas plantadas, né, houve também aqui um aumento, tá, das matas plantadas significativo de 83%, né, de 2006 a 2017. Tá? Muitas dessas matas plantadas foram para compor o passivo, tá? O passivo que muitos produtores tinham para com esses códigos, e também devido à questão mesmo do manejo, né, da terra e novas técnicas onde envolver esse plantio aqui. Isso, então, a nossa agricultura, esse setor, o nosso território, ele vem aí, de certa forma, apresentando uma performance produtiva, tecnológica, bem significativa. Né? Você tem aí aspectos que o território, você com a tecnologia, você está conseguindo extrair mais de um mesmo hectare, né? Produzir mais de um hectare. E isso, do ponto de vista da questão da sustentabilidade, é muito interessante. Bom, então falou de agricultura, vem a questão da segurança alimentar. Né? Então, o Brasil é uma potência agrícola, né? Nós temos aí grandes setores tecnológicos, exatamente, são grandes produtores, grandes grupos intensivos em capital, e eles estão utilizando essa produção, e com isso tendo um impacto menor em termos de meio ambiente, mas nós precisamos ver o país como um todo, e aqui nós estamos abordando a questão do viés demográfico, né? Que é a segurança alimentar. Então, segurança alimentar, exatamente, bom, o Brasil é uma potência alimentar, mas quantos por cento do brasileiro tem condição de ter acesso a um alimento e aqueles recursos, né, aos nutrientes necessários para a subsistência não é qualquer tipo de subsistência, é uma vida, digamos assim, minimamente saudável, né? Onde tenham acesso a alimentos que propiciem a quantidade de nutrientes para garantir uma vida minimamente saudável. E esse é o viés demográfico, né? Então, nós temos aqui mais algumas estatísticas do IBGE que tratam dessa questão da segurança alimentar. Aqui, da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, de 2004, né, sobre a segurança alimentar. E a nossa segurança alimentar, ao longo, né, desses períodos aí, ela veio, que período? 2004, 2009, 2013, 2017 e 2018. Ela, no que tange a segurança alimentar, houve uma pequena queda, né, nesse índice aqui, 2004 para 2018. Houve uma pequena queda, chegou a aumentar em 2013, mas caiu. Então, a segurança alimentar, nós temos aí, na nossa população, um agravamento, tá, da questão da alimentação do nosso povo, da nossa população. E em termos de insegurança alimentar, né? Olha só, aqui na PNAD de 2009, há uma confirmação, ela aumentou aqui de 24, né? Em 2018, ela era 18 em 2004 e aumentou para 24 em 2018. Tá? Isso aqui nós estamos falando, separar aqui, insegurança alimentar leve. Tá? Mas analisando
a insegurança alimentar moderada, ela já teve aqui uma queda, né? Então, quer dizer, ela é mais crítica quando a insegurança é leve, é menos crítica quando ela é moderada. E menos crítica ainda quando ela é grave. Então, mas ainda assim, tá, nós temos um quadro de insegurança alimentar que precisa ser superado pelos nossos governantes. Né? E quando nós tratamos isso em termos de gênero, você vê aí que, aqui, né, da PNAD de 2013, a POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar de 2017 a 2018, você vê aqui que a segurança alimentar ela é mais significativa para o homem do que para a mulher. Né? Homem, mulher. 2013, o homem tinha mais segurança alimentar que a mulher. Homem e mulher, em 2017 e 2018, o homem também tinha mais segurança que a mulher, certo? E aumentou essa distância. E em termos de segurança, é o contrário, né? O homem tem menos insegurança, tinha menos insegurança em 2013 que a mulher, e também continuou o mesmo cenário em 2017 e 2018. Bom, falando então do viés tecnológico, né? Então nós vimos, Brasil tem, com a sua tecnologia no setor da agricultura, tem conseguido aumentar a produtividade, usar menos terras e tal, isso diminuído a pressão ambiental, né? Sobre essa questão da ocupação das terras, desmatamento, queimadas e tal. Mas qual é o preço, né? Que tecnologias são essas que a gente utiliza? Uma delas aqui é o viés dos antibióticos, né? Aplicado aos animais. Então, para você ter animais que cresçam mais rápido, que engordem mais rápido, né? Para você poder, claro, a indústria ter mais matéria-prima para processar e comercializar, você tem usado aí antibióticos. Né? E esses antibióticos têm gerado aqui o surgimento das superbactérias. Tá? Que esses antibióticos, segundo dados científicos, são 10 vezes mais poderosos que os antibióticos que nós humanos tomamos. E através da alimentação, tá? Quando nós ingerimos esses animais que foram, né, criados no processo com usando essas tecnologias aqui dos antibióticos, exatamente essas moléculas, todas que foram, né, constituídas no organismo do animal, passam para nós. E aí vai gerando essas consequências aqui em termos da saúde, né? Que são superbactérias que elas são altamente resistentes a antibióticos. Então, o ser humano ele adoece, tá? E os medicamentos antibióticos usuais que a medicina recorre não têm mais efeito sobre esses patógenos, tá? Não só superbactérias, como também supermicróbios. O outro viés também está ligado à questão do uso de herbicidas, né? Agora é uma outra estratégia tecnológica aplicada ao solo, tá? Onde você tem aqui o glifosato, que é um grande usado em larga escala, e evidentemente, à medida que você aplica ao solo, isso aqui também o vegetal absorve, né? A química, parte da química desses produtos, e evidentemente, ao se ingerir, consumir o vegetal, você também aí vai ingerindo as suas moléculas e toda a sua química. Evidentemente, também isso tem um preço em termos da nossa homeostase, né, do nosso equilíbrio orgânico. Esse é um dos vieses, né, do tecnológico. É claro que a tecnologia ela também tem outras formas, né, de serem aplicadas, e é isso justamente tentando combater esse modelo, mas, da mesma forma, esse modelo ele não foi implementado, né, simplesmente por vontade de alguém,
ou de algum governo, ou de alguma indústria, né, desses produtos. Eles se mostraram, né, dentro de um processo histórico aí como soluções viáveis para combater problemas emergentes à época. Então, o desafio tecnológico é suplantar essas soluções e criar novas soluções tecnológicas que tenham um efeito, né, menos deletério para a população, para a saúde. E esse é o desafio que se coloca, né, para o empreendedorismo alimentar das próximas décadas. É a gente criar novas tecnologias que possam atender às demandas sociais, causando o menor impacto tanto na saúde pública quanto no meio ambiente. Tá? E aí vai uma análise de custo-benefício. Tá? Você vê aqui 1 quilo do açúcar refinado, tá? nesse estabelecimento aqui, ele custa R$ 8,19. Mas e o açúcar refinado é um açúcar que tem um processamento, né, passa por toda uma questão industrial, química, que tem um efeito também deletério sobre o organismo. Mas nós temos aqui um açúcar, né, mais puro, mais natural, que é o açúcar mascavo, tá, que é muito menos prejudicial ao organismo, não obstante, ele custa R$ 21,99. Né? Então, se você pegar aqui, ele custa quase 280% aí, acima desse açúcar, o refinado. Esse é um desafio, né? A questão não é só, então não é só ficar na questão tecnológica para produzir açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo tem que ser acessível para a população em geral, né? Porque no mundo todo há um fenômeno, isso é histórico, de concentração da renda. E se você imaginar que você vai produzir alimentos somente para atender a essa elite, né, economicamente, financeiramente constituída na sociedade, você não só restringe seus mercados consumidores, como também o problema da saúde pública, da qualidade de vida, que permeia todo o sistema, né, visão sistêmica, ele vai se agravar. E, obviamente, se agravando, ele vai interferir, tá, nos negócios também das elites, ou dos consumidores, né, que têm uma renda per capita maior. Então, não adianta você querer colocar sujeira debaixo do tapete, né, e atender somente, produzir orgânico para atender a quem pode pagar, ou aqueles que têm uma melhor renda per capita. Aqui, nesse cenário, então, da indústria, nós, um pouco, né, histórico da evolução e do desenvolvimento da indústria de alimentos, esses processos aqui de enlatados, depois extrator de suco, conservantes, aditivos, ao longo do tempo, né, você tem uma história. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, que nesse período aqui inicial até 1970, você tem essa indústria, né, focada em avanços e métodos tecnológicos, né, aumentar a produtividade, maior economicidade, usar menos recursos, etc. Mas, a partir dos anos 70, vem uma outra perspectiva, que é essa do foco na melhoria dos hábitos alimentares. Então, espera aí, percebeu-se que, ora, tudo bem, a gente está produzindo mais, está economizando mais nessa produção, ótimo. Mas, não obstante, dados os problemas de saúde, né, pública, toda uma questão social, percebeu-se que os governos, principalmente, isso custa caro para os governos, né? O sistema de saúde, atender as populações, as doenças, enfim. Todo esse alto custo, ele teria que ser freado. E freado, e uma das soluções, inclusive, é a questão ambiental, né? Não é só a saúde pública, a questão ambiental, as transformações climáticas, tudo isso serviu como um grande apelo
para que não só a indústria de alimentos, como os governos, né, de países desenvolvidos e tal, percebessem que tem-se que mudar o padrão de consumo, os hábitos de consumo das pessoas, para tentar superar, né, essas mazelas, tanto em termos ambientais quanto em termos de saúde pública. Bom, e com isso, né, o país, o Brasil, segundo a ABIA, né, o relatório anual aqui de 2019, ele mostra que a indústria de alimentos do país é muito forte, né? 58% de toda a nossa produção agropecuária é processada por essa indústria, né? A maior do Brasil em valor de produção. Então, a indústria de alimentos é uma indústria expressiva no Brasil. 36,1 mil, né, empresas no setor, 1,6 milhão de postos de trabalho diretos e formais. Né? Com relação às vendas, né, aqui no mercado interno brasileiro, varejo, olha, você vê aqui que varejo alimentício, 2016 a 2019, vem crescendo, né? Principalmente aqui nós estamos passando 18, 19 principalmente, né, o início da pandemia, mas a indústria de alimentos, a demanda por alimentos só aumentou, né? As pessoas mais em casa, enfim, isso fez com que o aumento, a demanda por alimentos aumentasse. E também a questão aqui dos serviços, né, de alimentos. Dentro da cadeia de alimentos, você tem também serviços associados, e os serviços também têm aumentado, naturalmente, com o aumento da demanda por alimentos. Bom, e aí no mercado externo? Com relação ao mercado externo, como é que fica a performance, né, da indústria de alimentos? Ela exportou aqui, em 2019, esses dados, né, 34 bilhões de dólares, tá, para mais de 180 países. Então você vê, olha, é um leque grande aqui de exportação. O Brasil é uma potência, tá, alimentar, agrícola, mundial. Evidentemente, com essas últimas crises que nós estamos atravessando, crises econômicas, desvalorizando o dólar, cada vez mais o produto brasileiro fica atrativo para o estrangeiro. Tá? Então, isso é mais um motivo de alavancagem desse setor, tá, de alimentos. E aí aqui destaque, principais mercados, Ásia, a maior parte foi a Ásia, 36%, União Europeia, 18%, Oriente Médio, 14%. Né? E essa indústria aqui ela responde por 15,2% de todas as exportações brasileiras. Quais são os destaques, né, na indústria de alimentos? O Brasil é o segundo exportador mundial de alimentos industrializados em volume, tá? Volume da quantidade de alimentos. E quinto em valor. Tá? Primeiro produtor e exportador mundial de suco de laranja, segundo produtor e primeiro exportador mundial de carne bovina. Então, você tem aqui várias estrelas, né, do nosso agronegócio, indústria de alimentos. Um outro aspecto importante também nesses desafios do empreendedorismo no setor de alimentos é exatamente essa questão de não só mudar o paradigma do hábito de alimentar, no caso do brasileiro, nós estamos tratando, mas também exatamente dar condições para que esse consumidor ele se sinta cada vez mais informado sobre o que ele está consumindo, né? E aqui vem a questão do rótulo. A rotulagem ela é essencial para passar ao cliente mais credibilidade sobre o que está consumindo. Isso é um imperativo legal, tá? Não é uma questão opcional. Então, as empresas de alimentos precisam sim, tá, especificar, tornar transparente para o mercado consumidor qual é o conteúdo, a composição, tá, dos elementos que fazem parte desse produto que ela está oferecendo. E como é um imperativo legal,
tem multas pesadas aqui, né? As empresas que não cumprirem. A pena de multa consiste de pagamento das seguintes quantias: mínimo de 2.000 em infrações leves e 1.500.000 nas infrações gravíssimas. Essa lei 6.437 de 1977. Bom, então, partindo aqui para os casos, né, alguns exemplos de cases aí bem-sucedidos, você tem aqui essa Boali, que é Boa Alimentação, né, é uma rede, franquias, é um modelo de negócio, franquias, franchising, e como todo negócio, né, eles têm a sua página hoje, negócios no mundo virtual também. Eles têm, inclusive, uma universidade, né, então conciliando aqui o empreendedorismo com a pesquisa, né, a pesquisa científica, o desenvolvimento de novos produtos. Eles têm uma universidade, Brasil, eles apresentam aqui o portfólio, o cardápio deles, e aqui eles estabelecem vários canais, né, para se comunicar com o público consumidor. Essa franquia ela começou em 2006 e em 2019 em 2015 ela teve uma mudança, uma transformação da sua marca e atualmente ela já está bem estabelecida no mercado. Aqui um outro recorte sobre várias franquias, né, que existem no segmento de alimentação. A destaque da Boali é que ela é sempre voltada para a questão da alimentação cada vez mais saudável. Tá? Um outro modelo de negócio também, que eu destaco aqui na apresentação, é sobre esse empreendimento Mãe Terra. Né? Eles têm, inclusive, né, eles têm um link aí com questões filosóficas orientais e uma perspectiva de mundo, né, mais oriental. E eles têm aqui princípios, né, que rezam o seu negócio, alimentos gostosos feitos com afeto, integral de verdade, naturalmente nutritiva, orgânicos cada vez mais, livres de transgênicos e pozinhos artificiais, né? Todos esses 7 princípios aqui, e o seu compromisso, né, com o bem-estar social e ambiental. Então, é uma visão realmente de negócios bem ampla e sistêmica. Tá? Um outro modelo aqui aqui já é uma rede de supermercado, né? Supermercado de produtos orgânicos. E, por último, aqui, a Corim, né, que é um produtor de produtos, eles trabalham com agricultura natural e produtos orgânicos. Então, mel, uma farinha também que eles desenvolveram, farinha orgânica, e tem uma série de produtos aí. Bom, chegando à parte final dessa apresentação, né, vem a questão dos desafios, então. Feito toda essa análise, quais são os desafios para o empreendedor, né, no segmento alimentício, né, posto todo esse cenário aí anterior? Ele equacionar isso aqui, né? Ele vai ter que ser um empreendedor que ele tenha a sustentabilidade ambiental como seu ponto de partida. Então, ele tem que se inserir nesse novo paradigma, né, do produzir com usar tecnologias, né, dentro do que hoje se intitula de bioeconomia ou economia ecológica. Você utilizar cada vez mais com racionalidade e menor impacto os recursos que a natureza provê. Bom, então ele tem que se adequar à sustentabilidade ambiental, ok. Agora, ele precisa também atender o que nessa equação? Ao bem-estar social. Então, evidentemente, não impactar tanto no ambiente, ok, mas ele também tem que promover bem-estar social, não é vender mais qualquer alimento, ou alimento mais barato,
porque ele foi obtido, né, por técnicas e tecnologias que garantem alta produtividade, mas não observam a questão da saúde e do organismo, né, do equilíbrio homeostático do nosso organismo. Então, ele precisa pensar em soluções tecnológicas, né, que também impactem o menos possível na saúde do consumidor. Tá? Bom, mas é um negócio. Como é um negócio, esse empreendedor, ele não vai produzir produtos, né, onde ele vai ter um alto custo e vai vender, né, para ter prejuízos. Ele precisa ter, né, esse produto, esse negócio precisa ser rentável. Então, ele tem que produzir um produto que impacte o menos possível na, na saúde, né, na degradação da saúde da população, mas ele precisa ainda ser escalável, ou seja, eu preciso vender produtos, ter capacidade de produzir para atender a demanda social. Tá? Cada vez mais pessoas e a preços, né, que me garantam taxas de retorno ainda significativas. Tá? Evidentemente, essa configuração, essa equação não é uma equação simples, porque aqui existem várias estruturas de mercados. Mercados mais intensivos em capital, que têm menos concorrência e, portanto, têm mais força de certa forma, de impor, né, e ditar preços. E mercados, por exemplo, os pequenos agricultores são mercados mais competitivos, mas eles têm uma dificuldade maior por não serem intensivos em capital, em terem produção escalar. Tá? Então, não é uma equação simples de se resolver. Tá? Mas, ainda assim, esses desafios, do ponto de vista do bem-estar social, ele envolve, né, essa mudança do paradigma alimentar. Então, nós estamos envelhecendo mais, mas a ciência está se desenvolvendo mais, o conhecimento, esse conhecimento mais holístico, mais sistêmico, ele também está crescendo. E as novas gerações, elas precisam exatamente começar a se inteirar desse novo paradigma alimentar, que é o que eu vou consumir e o benefício que esse alimento vai me reverter em termos de saúde ao longo da minha vida. Tá? Essa consciência é fundamental também para esse empreendedor. Ele precisa levantar essa bandeira e disseminar cada vez mais essa importância. Do ponto de vista da produção escalar, é a mudança do paradigma de negócio mesmo. Né? É você pensar em negócios com rentabilidade, com escala, mas pensar ainda assim que você tem que ter certas restrições de retornos. Aquela análise do custo-benefício. Né? Se uma empresa lucra mais vendendo um produto que é prejudicial para a saúde, né? Será que essa é a melhor estratégia? Até quanto tempo ela se sustenta? Ou é melhor eu usar a estratégia de lucrar menos, mas ter um produto mais saudável? Né? São essas questões aí, essa mudança de paradigma de negócios, né, que tem que se pensar. São desafios. Bom, o mercado, quando nós olhamos em termos de tendência, né, o mercado consumidor de produtos orgânicos, aqui tem um dado dos Estados Unidos, aqui vem apresentando uma certa estabilidade, mas até aqui de 2009 a 2014 ele vinha crescendo, né, e aí teve aqui uma, uma instabilidade, e com a pandemia aqui, parece crise, né, econômica global, ele veio aqui, ele deu uma enfraquecida, mas a tendência é que esse mercado ele se retome e volte a crescer novamente, por produtos orgânicos. Existe essa tendência. Tá? Do ponto de vista da mentalidade, da consciência, né, você tem aqui certificações que agora as empresas, os produtores, isso é muito importante também, os empreendedores buscarem esses que apostam no viés do alimento mais saudável, né,
para o bem-estar da população, isso também tem muitas formas de ele constituir diferenciais competitivos através de certificados, né? Esse certificado Human, né, é um tipo de certificação que você, principalmente agricultores que lidam com animais, eles são aqueles que tratam os animais dentro de certos requisitos, né, digamos assim, de bons tratos com os animais. Evidentemente, isso se reflete num animal, num produto de melhor qualidade. O animal que é melhor tratado, ele tem um organismo melhor e, portanto, ele se tornará um alimento melhor também a ser consumido. Ah, então, por exemplo, aqui, dados do Instituto Acatu revelam que 87% dos brasileiros prefeririam comprar produtos com bem-estar animal se o preço e qualidade fossem mantidos. Tá? Então, quer dizer, a população ela tem consciência que tratar bem os animais é importante, né? Mas o preço também pesa no bolso das pessoas. Então, isso é importante, sim, você sempre atentar para não onerar o consumidor. Você tem que procurar desenvolver novas tecnologias, mas que isso não impacte tanto no preço do produto final, porque senão você vai começar a inviabilizar o acesso a esse produto àqueles consumidores que não têm condição, né, de pagar o preço do produto. Esse é um desafio. Né? Em termos de projeção da população, então nossa população aqui até 2050, né, vai chegar aqui a um limiar e ela vai começar, né, nós estamos ainda crescendo, vai chegar aqui a 238 milhões, já estamos aí na faixa dos 213, né? E vai ter uma redução. Mas o nosso índice de pobreza, né, extrema, ele ainda está numa ascendente. Então, quer dizer, esse nosso mercado interno para a nossa população, né, a indústria de alimentos, ela tem que lidar com essa realidade brasileira. Né? Evidentemente, tem um mercado externo. É um nicho a ser explorado, claro, mas, evidentemente, o mercado interno ele é muito significativo e é importante para o crescimento da indústria de alimentos. Tá? E, para finalizar aqui, dando exatamente um panorama da realidade, né, das famílias na Amazônia. Aqui. Nós temos dentro da Amazônia, composta por esses 9 estados aqui, você tem aqui, por exemplo, no Pará, em destaque, que o gasto médio, né, a despesa média familiar com alimentação é de R$ 608,43. Tá? Essa pesquisa é a POF 2017-2018, então é um dado recente, relativamente recente. Isso representa 12% do orçamento das famílias no Pará. Isso é um dado médio. Se você considerar que o nosso salário mínimo aí é R$ 1.100, R$ 1.200, quer dizer, é como se 50% dos gastos médios das famílias já fosse com alimentos lá no Pará. Isso é muito, né? Por quê? Porque tem outros gastos, alimentação, saúde, educação, enfim, e a alimentação, ela pesa, então, está pesando no orçamento aqui, na realidade, né, do paraense. Mesmo, né, o Pará estando na Amazônia, e a Amazônia sendo aí um rincão de recursos de biodiversidade, né? E você vê, né, em termos de riqueza, né, produção de riqueza, o Pará aqui, ele, ele produz o PIB, né, o PIB em 2018, em milhões, você tem aqui 161 bilhões. Né? O Pará ele representa 26% da riqueza produzida em toda a Amazônia Legal. Então, um estado, né, que é rico na Amazônia, mas que a sua população aqui ela tem aqui um gasto pesado com alimentação no seu orçamento. Tá? Está gastando muito, se comparado com a questão do salário mínimo, porque, dada a má distribuição de renda, nós sabemos que o grosso dessa população aqui recebe sequer
um salário mínimo, né? Ou seja, mais de 50% da população tem uma renda aí, ela vai perceber isso aí. Então, essa dinâmica da Amazônia, né, e o Pará ele foi usado aqui apenas como um recorte, mas é uma realidade que acomete, e muitos outros estados estão pior ainda do que o Pará. Tá? Então, somente consciência aplicada à tecnologia poderemos equacionar, né, o desafio de empreender sustentavelmente na Amazônia. Não temos muito outra alternativa. Tá? A tecnologia com esse foco aí de atender a demanda social, mas também atender às restrições ambientais, ok? Então, com isso eu encerro a apresentação, agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.